Boa noite. Gente, eu tô tentando verificar aqui o áudio que ainda não tá bom para mim. Pronto, agora resolvemos. Grazi já está ali, já vamos começar a nossa live. Vamos falar hoje sobre dependência química, né? Vamos falar um pouco, conversar um pouco com todos, né? Já vou chamar a Grazi aqui para entrar na live. Boa Aí, noite, Nathalie. boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então vamos lá, né? Já temos algumas pessoas aí. Eu vou... Adriana, né? Está é, nos já- acompanhando. Boa noite, Adriana. Isso, Adriana, tem mais uma pessoa. Deixa eu ver aqui. A Elaine. Isso, Elaine. Às vezes eu perco aqui nas letrinhas, mas é assim mesmo. Tá dando para me ouvir bem? Sim, Ok. e você está me ouvindo bem? Todos estão ouvindo bem? Pode acenar, fazer um sim. Se vocês lembram de alguém, pessoal que está assistindo, né, que é interessante, né, para ver o tema, é só mandar, né, na setinha, né, para a pessoa e convidar a pessoa para estar assistindo online. Nós vamos deixar gravado, mas, né, o online tem a oportunidade da pergunta, né, da interação, né? Então, vou fazer apresentações. Então, eu sou Roseli, sou psicóloga. Estamos aqui na Evilena, psicóloga, especialista em avaliação, neuropsicóloga e terapia cognitivo-comportamental. Graziele, nossa digníssima colega psicóloga também, né? Está fazendo especialização em dependência química, por isso que nós fizemos essa live, né, para conversarmos um pouco, porque conhecimento a gente adquire, né, mas é sempre bom ter onde a gente espalhar esse conhecimento, né, Grazi? É verdade. Vou deixar você falar um pouquinho de você também. Tá bom. Bom, eu me chamo Grazi, sou psicóloga, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Possuo uma residência em saúde mental e dessa vez estou me especializando, né, em dependência química pela PUC do Rio de Janeiro. Se Deus quiser, esse ano eu finalizo esses estudos. E vou fazer 10 anos de graduação, também sou vilhenense, moro aqui, nasci aqui e atendo no consultório. Não mais é isso. Uhum. Consultório na José de Patrocínio? Isso, Roseli, a gente fica aqui na José do Patrocínio, bem pertinho da sua de Sabiá. Quem quiser indicar, né? Já tá aí, ó, o endereço. Então, então vamos começar, né, a nossa conversa. Tem muita coisa, a gente fica até receoso se a gente dar conta de falar de tudo, porque é um tema que a gente pegou, a gente não afunilou ele, né, para dizer dependência química em que idade, nós pegamos os termos mais gerais. E dependendo, a gente pode até repetir, né, fazer de novo uma outra live, afunilando algumas coisas, né? Mas a princípio, a ideia da nossa live é multiplicar esse conhecimento, como a gente fala muito de psicoeducação, né? No sentido de as pessoas saber o que é para também ter a parte da prevenção, do cuidado e buscar os recursos necessários, é mais nesse sentido, né? Então, Grazi, vamos começar então falando, né, o que são drogas. Isso, vamos começar o nosso bate-papo, né? Então, assim, para quem está nos ouvindo e para quem vai nos assistir depois, né? É importante a gente falar da dependência química, a começar pelas drogas, né? E então, as drogas é tudo aquilo que muda o funcionamento do organismo. Então, drogas, quando a gente ouve a palavra, geralmente a gente imagina assim, é maconha, é cocaína, né?
Parece que dá a sensação de que são coisas mais pesadas. Mas, na verdade, droga é tudo aquilo que muda o funcionamento do organismo. Então, medicações, né, chá, álcool, tabaco, tudo isso é droga. Por quê? Porque muda o funcionamento do organismo. Uma vez que a gente consome alguns desses tipos, né, de substância, ou até mesmo medicações que a gente compra na farmácia, né, de uso muito comum para dormir, por exemplo, ou para emagrecer. Então, essas medicações têm capacidade também de trazer um grau de dependência. E a dependência química vem disso, do uso de drogas. Então, geralmente, as pessoas que começam a usar a substância, elas vão da fase do uso para o abuso, do abuso para a dependência, né? Então, assim, a fase do uso nada mais é que aquele uso esporádico, aquele uso de vez em quando, né? A pessoa começa a fazer o uso de substância eventualmente, né? A depender da situação, é, num churrasco com os amigos, né? Ou, por exemplo, às vezes na saída da escola. A depender da ocasião, numa festa com os amigos, o uso não é com muita frequência, né? E Certo. aí, do uso, pode falar, Ruth, quer falar? Surgiu uma dúvida aqui agora, né, em relação ao famoso narguilé. Ele entra nas drogas, Entra sim, né? entra, com certeza. Uhum, inclusive muito As prejudicial, né? pessoas acham que é uma coisa que é só de uso social, né? Igual o álcool mesmo, né? A gente vai falando Infelizmente. mais Infelizmente. Infelizmente, a gente já tem algumas pesquisas que trazem os malefícios desse tipo de substância, né? E, inclusive até pessoas que ficam colocando a própria maconha mesmo, né? Para estar fumando ali junto. Então, é perigoso sim, causa malefícios, né? Uhum. Pneumologistas, eles ficam desesperados, né? Quando recebem pessoas dessa forma no consultório deles. Realmente traz um monte de doenças, assim como o tabaco. Uhum. Então, voltando ao que a gente estava falando assim do uso e para o abuso, o abuso é quando o uso começou a trazer prejuízos, né? A pessoa já começa a ter prejuízos financeiros, sociais, familiares. Então, aquele uso eventualmente passa a ser com mais frequência. Uhum. Então, começa a utilizar no uso abusivo mesmo, começa a ter prejuízos e o uso fica cada vez mais frequente. E aí, do abuso vem uma consequência que é a dependência, né? Então, você imagina, é um comportamento de hábito, né? Então, cada vez mais que você instala um novo hábito, mais ele fica recorrente. Então, para chegar na fase da dependência, o uso já está um uso sem controle. A pessoa não consegue mais ter esse controle de quando vai iniciar o uso, de quando vai terminar, o nível de quantidade de substância, já não consegue mais ter essa noção. Então, a dependência é isso, é esse quadro de uso sem controle, né? Com fissura presente, com abstinência, com dificuldades, com várias tentativas de parar, né? Sim. E, e é muito complicado, né? Muito complicado quando chega assim já num grau instalado de dependência, porque geralmente as pessoas não percebem, né, que tem o problema e ouve, né, ouve muito da família, dos amigos, das pessoas ao redor, né, que precisa diminuir, parar, que está exagerando, mas não consegue ter essa percepção. Inclusive, até a gente tem um negocinho chamado de avaliação de motivação para mudança, que é onde a gente identifica, né, onde que está o nosso cliente ou paciente quando a gente recebe ele. Porque às vezes a gente quer atingir o nível de abstinência, né, mas ele não está na mesma vibe que você, vamos dizer assim. Então, você vai precisar ter estratégias para poder trabalhar com essa pessoa, né, poder mostrar para ela os critérios diagnósticos. Dizer Uhum. para ela o que é uma dependência. Porque geralmente eles falam assim, tá, me falam que eu sou, mas como eu sei que eu sou, né? Uhum. E Então é aí a gente importante, tem, né, os critérios diagnósticos para isso, né?
Existe sim os critérios diagnósticos, né? Inclusive, até bom a gente já falar deles. Podemos falar agora, pode ser? Pode. Trouxe aqui para vocês. Então, assim, a gente tem, né, o CID-10, inclusive já existe o CID-11, né, Roseli? Sim. Porém, ele não está sendo vendido ainda, é isso? Está em Não, vigor. ainda não foi liberado para o Brasil, né? Ele está em fase de. Não sei se já está na impressão, acho que está na impressão, porque já estava sendo traduzido. Ok, enquanto isso a gente mantém o CID-10, né, e o DSM-5. Então, assim, como que eu sei que eu sou dependente de substância? Então, a pessoa geralmente apresenta um forte desejo de consumir substância, não Hum, consegue, né, ter essa decisão clara, assim. Na verdade, é acometido mesmo pela fissura, que é esse desejo sem controle, tá? Tem dificuldade de controlar esse comportamento de uso, então, antes você até se planejava, vamos dizer assim, né? Ah, é sexta-feira, é sábado, era aquilo ali, e uhum. depois não, você já não tem mais essa coisa, você já levanta, já faz o uso, vai trabalhar, faz o uso, vai dormir, faz o uso. E a pessoa começa a desenvolver, vamos dizer assim, essas crenças, né, disfuncionais que a gente chama, em volta desse uso de substância, porque acredita de fato que o uso faça alguma coisa por ela, né? Ah, eu utilizo isso porque me acalma. Ah, eu de fato acredito que ela pode fazer bem para mim. Então, necessita disso mesmo, assim, diariamente, desse uso, fica sem controle, tá? E até quantidade, né? Aquela quantidade inicial já não é a mesma quantidade depois, né? Até a gente costuma dizer assim que quando a pessoa utiliza a substância, ela ativa o sistema de recompensa a nível cerebral, né? Então, a primeira coisa que faz a gente se tornar um viciado, vamos dizer assim, né? Ter vício, prazer, é por conta disso. É por conta desse prazer que é liberado no sistema de recompensa. As drogas fazem isso, a comida faz isso, o sexo faz isso. Então, toda fonte de prazer, ela Internet, pode, né? como é? O uso da internet, né? Os jogos eletrônicos, tudo que pode se tornar vício, né? Exatamente. Isso. E aí, assim, quando eu deixo de consumir, né, ou quando eu tento reduzir, eu tenho um estado de abstinência. E a abstinência nada mais é que aqueles sintomas desagradáveis que geralmente a gente sente no começo, quando a gente tenta deixar a substância, né? Que são sintomas físicos e psicológicos também, e que por isso é muito importante a avaliação médica psiquiátrica para poder entrar com medicações que ajude a pessoa a vivenciar isso. Porque, assim, até às vezes eu escuto assim, mas todo caso é necessário, né? Eu vou precisar mesmo de remédio? Porque na cabeça das pessoas que querem parar de usar droga, elas falam assim, mas eu vou deixar uma droga e vou para outra? Vou Uhum. tomar os remédios, vou, né? Tem essa limitação também ali na questão do conhecimento, e é bom a gente explicar isso para as pessoas que sim, é possível sair das drogas sem uso de medicação, ok, mas se a gente tem esse recurso, por que não contar com ele, né? Sim. Então, tudo depende da anamnese bem feita, da entrevista, do acolhimento desse cliente, para a gente identificar o nível que está a dependência dele, porque também hoje já vem isso diferenciado no DSM-5, né, entre leve, moderado e grave. Então, Isso. depende da quantidade de sintomas que seu cliente vai ter, e isso tudo tem que ser colocado na balança, né? Uhum. Então, depois, né, desse estado de abstinência, que é onde a pessoa tenta, né, reduzir ou parar, ela tem um negocinho que a gente chama de tolerância, é o estado de tolerância. Que é o quê? Precisa aumentar cada vez mais essas doses para obter o efeito desejado. Então, aquilo que era bem pouquinho no começo, que trazia um nível de satisfação e de prazer, claro, o teu organismo não estava acostumado com aquilo, né? Depois, isso vai ficando cada vez mais habitual e recorrente mesmo. É uma Sim. coisa, é uma coisa assim, Roseli, assim, eu até falo assim para as pessoas que estão assistindo para mim entender.
Mas eu falo assim que é uma coisa assim muito louca mesmo, sabe? Porque o organismo mesmo, com grande quantidade de droga, tenta se equilibrar. O organismo o tempo todo vai buscar homeostase, Uhum. mesmo com grande quantidade de droga. E aí, assim, então, essa dose cada vez maior, tá? Aquilo que era pouquinho passa a ser muito, sempre em grande quantidade. Abandono dos prazeres, tá? Perde o interesse total mesmo pela família, pelo trabalho, pelos amigos. A pessoa, de fato, passa a se envolver, né, com outras pessoas que fazem uso de substância, que é da mesma rede, né, de amizades. Dependendo da substância, a pessoa se envolve até mesmo com outras pessoas que praticam atos ilegais, né, para conseguir, né, a substância. Se envolve também com traficantes, com venda de drogas, então ficam vulneráveis e suscetíveis a morrer mesmo, a se confrontar, né? Essa parte aí mais agressiva mesmo. Uhum. E demora muito tempo para se recuperar da substância, né? Demora muito. Então, tem ressacas frequentes, né? Demora para se recuperar. E com isso, deixa de ir ao trabalho, deixa de ir para a escola, deixa de cumprir com as suas obrigações. E isso é muito grave e muito sério, porque Sim. de fato eles não conseguem permanecer ali naquela linha de raciocínio. E aí começa a ter prejuízos, lembra do abuso? Aí começa a ter prejuízos, né? Perde oportunidades, não consegue estar presente numa entrevista de emprego, começa já, né, ter discussões familiares. E esse abuso, né, Grazi, muitas vezes vai trazendo também a somatória de problemas físicos também, né? Também. Com o tempo, né, a pessoa vai desenvolvendo cirrose, outras coisas ligadas aí a essa coisa do alcoolismo, né? E E drogas também, problemas, às vezes, até neurocognitivos, né? Pode também. acontecer com o excesso, né, o tempo, tudo. Às vezes, no início, a pessoa não vai perceber, mas com o tempo pode acontecer, né, no organismo de diversas pessoas. Cada um responde de forma diferenciada, porque nós somos, né, diferentes uns dos outros. Então, tem algumas coisas que são um pouco padrão, mas, né, a resposta, a quantidade, elas são diferenciadas para cada um. Tem gente que tem E tolerância e outros mais, né? é importante você falar isso, porque agora eu me lembrei de uma coisa que vai além daquilo que nós fazemos no consultório quando a gente atende alguém, né? Pelo menos assim, nesse universo da dependência química, a gente precisa ter um olhar bem estendido para as coisas, né? Então, por exemplo, eu costumo muito aqui investigar como que a pessoa está mesmo em todos os âmbitos assim da vida, não só emocional, né? Então, Uhum. quando a gente faz cursos de capacitações na área da dependência química, a gente aprende que nós precisamos saber como que tá os aparelhos dessa pessoa, digestivo, tudo. Tudo, tem Uhum. um monte de sintomas que a gente sempre checa aqui. Se é de cardio, se vai para o gastro, se vai para o neuro, se vai para o psiquiatra. Para onde você vai encaminhar essa pessoa? Quais são os sintomas que ela está apresentando no uso de substância? Se ela está Sim. com abstinência ou não, entende? Assim, então, vai além. Se eu consigo, numa anamnese bem feita, entender como que ele está, logo de início eu encaminho ele. Né? Uhum. E é muito engraçado isso, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas psicólogo encaminhando, né, assim, para o médico, não teria que ser o médico que teria que fazer. No Não. universo da dependência química, a gente não tem isso. A gente Uhum. precisa ir além. Claro, a gente não é médico, nós não vamos ficar, por exemplo, lendo, olhando exames e dando interpretação, embora é importante que a gente saiba, mas a gente vai encaminhar a pessoa para ela ter o tratamento adequado. Então, a gente precisa ter um olhar bem longe, assim, né? Até mesmo para essa questão da abstinência, que é muito, muito complicado. Então, se eu recebo uma pessoa aqui e ela fala para mim que quer parar de usar a substância, está em sobriedade há 2 semanas, porém está com muita irritabilidade, está com insônia, está com diarreia, não está comendo.
tá com humor deprimido Uhum. e eu não sei o que é abstinência, eu vou perder meu cliente, porque a recaída vai vir como uma consequência disso tudo. E então, a primeira coisa é entender isso, até para você poder falar para ele. Uhum. Olha, isso é abstinência, você conhece, né? Você já sentiu isso? Você já teve isso? Quando você diminuiu ou tentou parar, o que foi que você sentiu? Então, isso tudo é importante a gente avaliar. Verdade. O E aí, Renato estava falando que a abstinência é brava. É, realmente, né? Quem tem abstinência assim sempre reclama mesmo, né? Que tem várias consequências, né? Dor de cabeça, enjoo, náusea, né? Essas coisas todas, né? E, tem, e são fatos que, igual você está dizendo aí, né? O olhar mais apurado, né? Do profissional faz uma grande diferença na conduta, né? Do que você vai fazer para frente, né? Aí, se você pega uma pessoa que não tem essa relação de saber, né, com a dependência química, né, uma pessoa que nunca atendeu em tudo, então ele vai ter mais dificuldade para fazer essa orientação inicialmente, porque ele vai ter a teoria, né, mas a teoria, às vezes, para a gente puxar ela na prática, às vezes demora um pouco mais. isso é verdade. É, a teoria, ela soma muito, né? Mas o que enriquece mais ainda tudo isso é a prática profissional. Então, não tem nada que pague, assim, não existe um valor, assim, que paga. Você está na prática profissional, lidando com pessoas que fazem uso de substância e vivenciando junto com eles as dificuldades deles, né? Sim. Porque você é o profissional que vai estar ali de referência. Você tem os seus estudos, a sua capacitação, sua graduação, né? E ele vai ter a parte prática, vamos dizer assim. Então, tem que somar um com o outro. E a gente nunca sabe de tudo, né? Estamos em constante evolução. Então, É. tem que ter humildade para aprender. Graça, eu não tinha perguntado, até esqueci, assim, tem dados estatísticos de percentual no Brasil de pessoas com dependência química? Ou não tem uma coisa assim Tem, mais... Tem? tem sim, tem sim. Eu só não vou saber de cabeça agora o site, mas nós temos sim. Até podemos voltar em outro momento para estar Uhum. passando esses dados. Bem bacana, realizado aqui no Brasil. Geralmente, quem tem muito, assim, essa sabedoria e até publica é a ABAD, né? A Associação Brasileira de Sim. Álcool e Droga, né? Uhum. Que, se não me engano, acho que está com a nossa presidente Alessandra Dil, né? Inclusive, maravilhosa. Então, tem sim, tem estatísticas até, assim, de questão de infância, de adolescência, de se é mais homens, se é mais mulheres, né? É, Tem, isso é tem bastante interessante, estudo porque a nisso. gente acha que uma faixa etária consome menos que outras e às vezes a gente se engana, né? E por que É, tem os dados? Justamente para a gente fazer a parte da inclusão de tratamentos e verificar também onde que vai ser a maior parte de orientação, né, para tentar reduzir. Porque se a gente faz o tratamento, é porque essa é uma área que demanda, né, o profissional e que traz sofrimento, né? De sim, repente, a pessoa que faz o uso, ela não percebe esse sofrimento no início do abuso, né, da dependência e tudo, mas a família já sofre, né? E creio eu que é difícil ter uma família hoje em dia que não teve algum caso, né? Ou de drogas, ou de álcool, ou de qualquer tipo de dependência, tabaco, né? A gente não sim, falou, né, Grazi, lá no início, não especificou quais são as drogas lícitas e ilícitas. De repente, agora, se pudesse fazer um ganchinho disso, eu acho que é legal. sim, sim. Então, as substâncias, elas são divididas em três grupos, né? Antes de falar dos grupos do qual elas são divididas, é importante a gente frisar aqui que existem as lícitas e as ilícitas. Isso, né? Eu acredito que é um assunto que é bem difundido, vamos dizer assim, no conhecimento das pessoas, né? As Sim. lícitas são porque são legalizadas, e aí nós temos tabaco e o álcool, né? E Uhum. ilícitas porque são ilegais, então, maconha, cocaína e as demais substâncias. Então, as drogas, elas têm essa nomenclatura, essa divisão, né?
depressoras, estimulantes e alucinógenas, né? Então, as depressoras não é porque causa depressão, parece que o nome até sugere, né? Sugere. Embora o uso prolongado pode sim trazer esse estado depressivo, mas depressoras porque diminuem a atividade do cérebro, tá? Então, geralmente, quem usa esse tipo de substância, que eu já vou falar quais são, se sentem mais relaxados, mais desinibidos, né? Com diminuição na ansiedade, ficam mais calmos e sonolentos. Então, geralmente, quem está aqui, o álcool, por exemplo. Tá? Então, o álcool está presente na família das depressoras, vamos dizer assim. Certo. Depois das depressoras, nós temos estimulantes. Então, é o contrário das depressoras. Vai deixar a pessoa mais agitada. Então, vai aumentar a atividade do cérebro. Quem O está pessoal aqui usa nas a palavra estimulantes? alto, né? Deixar a pessoa alta. É, isso, eu até brinco falando assim que na, nas estimulantes, é como se a pessoa colocasse a capa do super-homem, sabe? E fosse dominar o mundo, assim, porque geralmente se sentem muito corajosos mesmo, né? É uma substância, por exemplo, cocaína, crack aqui, que está nas estimulantes, né? Que são mais utilizadas para cometerem crimes, como se elas despertassem, né, esse lado. Então, aqui nas estimulantes, a gente tem o café, a nicotina, cocaína, crack, tá? Medicações para emagrecer, tem também rebite e o êxtase aqui. Então, essas são as drogas estimulantes, ao contrário das depressoras. Depressoras diminuem a atividade do cérebro. Eu falei aqui, está presente o álcool, mas temos outros, ó. Remédios para dormir, os ansiolíticos, né? Para diminuir a ansiedade. Tem também inalantes, né, e solventes, como thinner, cola de sapateiro, lança-perfume. Então, as depressoras, todo mundo já entendeu, diminui a atividade do cérebro. Estimulantes vai fazer o contrário, vai aumentar. A pessoa vai ficar mais agitada, falante, anda bastante, gesticula, tá? Uhum. E aqui é bom frisar, assim, que são coisas que, assim, a gente vai falando ao longo da caminhada e vai escutando, né? Então, por exemplo, assim, tem gente que fala assim, ah, mas o álcool não tá aí não, porque o álcool não é estimulante. Porque quando a gente começa a beber, a gente fica do jeito que você tá falando aí. Então, assim, o que acontece com o álcool? Quando você bebe ele, né, logo que você inicia ali o consumo, você se sente realmente assim mais eufórico, mais falante, tem esse despertar. Porém, conforme você vai aumentando a dosagem, né, vai consumindo mais, você passa por esse estado mais depressor, diminui. Por último, as alucinógenas, né? Então, alucinógenas vêm de alucinação. Alucinação, visões de coisas que não existem, tá? E aqui também pode ter delírios. Delírios são ideias falsas acerca da realidade. Então, o que é muito comum, pessoas crack, por exemplo, né? Que utilizam lá o crack, está lá nas estimulantes, no grupo lá. E geralmente se escondem, falam que estão sendo perseguidos, falam que a polícia está vindo, que vai matar, entendeu? Ficam realmente ressabiados, com medo, muito medo, e conferindo as coisas. Então, o delírio que essa droga provoca, tá? E aqui Uhum. nas alucinógenas nós temos a maconha, LSD, alguns cogumelos, tá? Plantas tóxicas. Então, quem utiliza esse tipo de substância vai ficar com essas distorções aí, cognitivas, em todo sentido, tá? Muda muita coisa, visão, audição, tato, tudo isso. E Tem lembrando, pessoas claro, que, às vezes, tem até aquelas alucinações clássicas, né? De se achar algum personagem, algum herói, né? isso é verdade. Ou que tem muito dinheiro na conta, por exemplo, né? Bom, o Verdade. Renato está compartilhando aqui conosco que ele passou por isso quando tive a crise de abstinência, ninguém sabia o que era. Hoje em dia já tem mais estudos sobre.
Essa Uhum. questão de dependência não é só sobre drogas, falta conscientização sobre o assunto. É verdade, Renato. Pegando o ganchinho aqui seu, e até a Roseli comentou também, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, viu? Então, assim, onde é que começa a prevenção, né? Uhum. Dentro da casa da gente e dentro da escola. Então, até você perguntou da faixa etária, de se tinha estudos sobre, né? Eu pensei que, com certeza, as drogas aparecem na juventude, né? Quando a gente está lá, jovenzinho, adolescente. É o momento onde a gente fica mais vulnerável a esse tipo de situação. Então, por Uhum. isso é importante a gente trabalhar essas coisas dentro do seio da família. Até, Roseli, gostaria de fazer aqui um ganchinho lá no site do. Ai, gente, é em inglês, então vocês me perdoem aí se eu estiver falando bobeira. Mas existe um site chamado Freemind, eu não sei se é assim que fala, Freemind, tá? Qualquer coisa eu até escrevo aqui. E Mind. tá com. Freemind, pronto. É isso aí. Meu inglês é uma beleza. Aí aqui tem um workshop internacional, show de bola, de prevenção ao uso de drogas nas escolas, tá? Não tá caro, acho que tá bem tranquilo aqui. É um curso online com certificação internacional. As aulas você pode assistir em até 90 dias. Olha, é maravilhoso e vale a pena, viu? Estou ensaiando aqui para fazer a minha inscrição, para estar fazendo esse curso aqui de prevenção. Ou seja, onde é que começa a prevenção? A gente não tem projeto. Olha, o ano, o ano passado, eu recebi um convite de um policial federal na cidade que estava com um projeto de prevenção de dependência química, né, de uso de droga, com uma escola na cidade, que até esqueci o nome da escola agora. Mas achei tão bonito, achei tão interessante, tão legal, ele me convidou para estar falando com os alunos dos períodos, né, tudo online, não tinha aula presencial nem nada, para estar falando sobre. Mas eu desconheço aqui em Vilhena algum projeto, Mas eu ia te principalmente nas perguntar, escolas. só que em Vilhena não tem muito isso, né? Mas a gente vê para fora, né? Eu mesmo já morei em Minas, Brasília, eles têm isso bem forte. A Polícia Militar, ela tem projetos para fazer prevenção nas escolas e eles levam várias coisas e vários profissionais. Falam desde a parte inicial até a final, quando a pessoa já é um bandido, né, vamos dizer assim, as consequências finais, né, do uso inadequado e tudo. Então, é bem interessante. Nossa, seria tão bom se aqui tivesse, porque quando a gente abre, né, Grazi, esses sites aí de jornais online, o que dá de apreensão, né, morte por causa de droga, né, sempre tem, né? Em todo lugar, Eu, mas eu falo assim que eu tenho visto muito ultimamente em Vilhena, né? Aquele Rota Policial News sempre tem alguma coisa, alguma notícia falando, foi não sei quem morreu, aí encontrou droga, né? E, tem. e quando a gente fala também dessa prevenção, eu estava aqui pensando, né? Às vezes a gente pensa só na droga pesada, mas o álcool, às vezes, ele é inserido na própria família, né? Na maioria Já das vi, vezes, já vi casos assim de festas sim. em família, de pais colocando cerveja, né? Que é o álcool, né? Na boca de crianças menores, até de 7, 8 anos. Crianças E, pequenininhas, experimentando, toma espuminha, né? Então a criança cresce já achando que é normal, né? E aí, como ainda é lícita, né? Ela está lá dentro do quadro que pode, não é proibido, aí, né, o recurso de não deixar entrar numa dependência fica mais privado isso, acredito. eu até brinco falando que poderia ser matéria de escola, né? Poderia ser uma Gente, matéria, assim como, por exemplo, a educação financeira, né? Que a gente não tem muito, assim, não é difundido isso assim dentro da nossa família, né? A gente não cresce com essa capacitação, vamos dizer assim, né?
Uhum. a educação financeira. Então, eu acredito que o uso de substâncias, né, falar de drogas, com certeza deveria ocorrer na escola, das séries iniciais, com esse acompanhamento ali até terminar o ensino médio, seria muito bacana mesmo, assim, sabe? Qual o Tem alguns celular que está comentários sem aqui, voz? né? O meu? Oi? O meu celular está silencioso. Tem alguém reclamando que está sem voz 2 vezes. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Eu tô te escutando normal. Ah, teve uma pessoa falando que estava sem voz, aí eu fui e mandei lá no privado. Sai e entra de novo, que aí de repente resolve, né? Mas tá bom. Ah, tá bom. Bom, É, oi, Vilma. A Vilma tá aqui acompanhando a gente, né? uma legal, Cida, Nós Cida também temos Cordeiro, outras pessoas aqui, né? A Geise, tem Geise. também a Ah, tá. Elinéia. Tá normal. Muito bem. Obrigada, gente, por vocês estar acompanhando, viu? Um abraço para vocês. Aí o Renato colocou lá em cima o nome do programa. No Brasil todo ele chama ProERD mesmo, o Ah, programa da sim, polícia que a gente o falou. militar, né? Mas, na verdade, eu não sei se isso está. Até, Renato, se tiver ativo aí, dá um. Comenta Não, aí pra gente, porque eu acho que não tem, né? não, ele falou de antes, não estão levando a sério, talvez não esteja aí funcionando. E tudo nos últimos tempos agora, né, se deve à culpa da pandemia, né? Tudo para pela pandemia. Então vamos ver, né? Eu Se lembro de tivesse, Proerd quando eu era adolescente, depois nunca mais escutei falar disso, e infelizmente a gente não tem nada assim, né? Mas em uhum, breve vamos ter, se Deus quiser. se quiser. Formar Então, especialistas, né, Grazi? oi? Tenha formando mais especialistas, né? Que aí fica melhor para abranger mais pessoas, né? Mais lugares Sim, nesse estado. sim, com certeza, Vamos lá, exatamente. então. E A é gente estava isso que falando você da falou. prevenção, né? Primeiro, prevenção está na família, depois escola e depois É isso. isso, né? Escola A rede primordial. mais forte, então, é a família e depois vem a escola. É, na verdade, porque Isso. passa a maior parte do tempo, né? Olha aí que bacana, ó, Cida. Oi, Cida, obrigado por estar assistindo a gente. Ela falou aqui que ela participa da Pastoral da Sobriedade e o encontro acontece toda terça-feira. Muito bacana, viu? Tá Muito legal. legal mesmo isso aí. Isso aí é um apoio gigantesco para familiares, né, e pessoas que estão Sim, deixando substância, né? com Então, assim, certeza. Isso que eu ia falar agora, deve ser lá na igreja da Nossa Senhora Auxiliadora. Ela colocou. Ótimo, bom para o pessoal ficar sabendo, né? Que aí já indica quem precisar também de orientação nessa parte, né? Porque é, a igreja espiritual entra bem forte aí também, né? Para esse auxílio, independente de nomes, né? De igrejas. pegando o gancho aqui da Cida, falando do grupo de apoio, me fez lembrar uma coisa que está sendo muito comum enfrentar, por exemplo, no consultório, com a demanda de dependência química. Em que sentido? A família, claro, com as suas feridas, com as suas dificuldades, com tudo que já passou, né? Com o familiar, ou com o esposo, ou seja, filho, a gente consegue compreender isso, né? Dessa dificuldade, né? Em relação ao que já vivenciou. E muitas das vezes a família ela deixa de acreditar na recuperação do seu familiar. Ela vem já assim muito calejada, né? A gente costuma falar assim, bem tristinha mesmo, parecer não encontrar esperança assim no final do túnel, sabe? E o que está sendo assim comum e que traz algumas dificuldades para a gente, é desafiador. Por quê? Porque na maioria das vezes a família acha que é só o dependente que precisa se tratar. O problema é ele, o problema está nela, é ela que tem que ir, é ele que precisa ir para o doutor. Ó, você não está vendo, não, você tem os seus horários, olha, né? Então, assim, eu gostaria muito, né, de
de poder falar isso para quem ouvir e depois assistir aqui a nossa live, de que a pessoa está doente, né? É uma doença e é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim, nós temos critérios diagnósticos para isso. Então, você imagina um cérebro condicionado ao uso de droga. Você acha mesmo que essa pessoa vai dar conta de levantar no horário para vir para uma sessão de terapia? Você acha mesmo que ela vai falar bem assim: opa, agora eu preciso tomar um banho e ficar limpo, cheiroso e bonitinho, porque eu vou lá no doutor me consultar? Claro que não. Então, é desafiador, porque nós precisamos da família. Eles são o nosso apoio. Eu sei que é difícil para eles, né? Que eles estão já muito assim, cansados de tentativas, de frustrações, de lidar com tudo isso. Que existe um Mas grande número, né, de recaídas durante a dependência, né? A pessoa tenta várias vezes, recai várias vezes, e isso que desgasta muito a família, né? Porque ela acredita, agora vai dar certo. Aí passa um prazo, aí tá comemorando ainda, né? A sobriedade da pessoa, aí daí acontece alguma coisa, né? E aí a pessoa recai de novo. Então, esse levanta e cai, né, faz a família ficar meio desencorajada, né? Então, isso, os tratamentos mais eficazes realmente eles englobam, né, a família. Porque a é de família fica doente junto. Ela é codependente, né? fica nessa relação, né, que é disfuncional, onde a gente precisa trabalhar o todo, né? Todo o sistema precisa ser trabalhado. Então, existe uma maneira de funcionar, né, dessa família, existe uma maneira dela funcionar. Uhum, Então, a doença, a dificuldade, a recaída, ela não está única e exclusivamente ligada à pessoa que está adoecida. Está ligada a toda a rede dela de apoio. Então, uma das dificuldades que eu tenho encontrado aqui, de fazer, por exemplo, a família entender que ela tem parcela de contribuição nisso e que ela precisa se capacitar e entender, acima de tudo, o que é dependência química. Eu já falo logo de cara assim, ó, você já estudou? Até brinco, né? Lembra quando você estudava na escola? Você já estudou? Pois, não gosto de ler, né? Eu não estudo não. Não, porque assim, a gente precisa junto fazer essa caminhada. Se a família não se empenhar em entender o que é a dependência química, claro, juntos, mas a gente passa a referência de um livro, pede para a família assistir um filme ou acompanhar uma série. E muitas das vezes isso se perde. Aí quando você marca uma próxima sessão, ninguém fez nada. uhum, Ou às vezes não vem. Aí você pergunta: o que aconteceu? Mas ele não sabia que ele tinha um horário? Quem tinha que se comprometer era ele. Poxa, mas você é a nossa rede de apoio. A pessoa está doente, o cérebro está condicionado à droga. Não vai raciocinar como a gente, gente. Não, uhum. não. Então, o familiar precisa colaborar nisso, entende? Assim, até a gente conseguir caminhar, né? E fazer exames, ir para o psiquiatra e ter todo esse acompanhamento. Esse é um dos desafios que eu tenho encontrado, assim, nessa vida de consultório, com essa demanda. Claro, não é generalizando, tá? Existem famílias e famílias, mas existe, sim, eu não sei se é resistência, né, ou às vezes por falta de informação mesmo, né, porque às vezes você orientando bem direitinho, fazendo a psicoeducação e a capacitação, a família, ela tem uma aderência, porque quer ver a pessoa melhorar. Mas, às vezes, a gente encontra esses impasses, assim, né, de a gente não conseguir somar. E pensar também que é um trabalho que demanda muito tempo, né? Às vezes ocorre também o imediatismo das pessoas, né? De achar assim, vou procurar um tratamento, dentro de 30 dias vai estar tudo resolvido, né? Como a gente está falando de uma dependência, que é um transtorno, né? Que é uma dificuldade, uma doença mesmo, é uma coisa que a gente não pode lidar no sentido de cura que nunca mais vai ter, né? Então, até se for utilizar aqueles critérios do AA, né?
é sempre uma pessoa que tem que ser olhado com aquele cuidado, né? Porque é o tempo mesmo e a persistência no tratamento, no acompanhamento, é que vai trazer a qualidade, né, de vida de volta para essa pessoa e para essa família. Eu penso assim, né? Não sei se alguém pensa diferente, mas eu penso que o imediatismo ele só joga mais para o buraco, É porque isso, é isso que você cria falou. muita ansiedade. Muita, A muita, muita. pessoa vai, não, eu tenho que ficar curado, eu tenho que melhorar, eu tenho que virar uma outra pessoa, né? E não é assim, né? Não, E, é a longo prazo, tem que ter muita uhum, paciência, muita calma. Depende de como que a pessoa chega aqui, depende de como ela está. No ato da entrevista da anamnese, né, a gente vai orientar o melhor caminho para seguir, o melhor tratamento. Claro, né, a gente sempre vai pensar num tratamento ambulatorial e a internação é como se ficasse, vamos pensar assim, por última escolha. É como se nós não tivéssemos mais recursos disponíveis, ou às vezes os recursos que a gente tem não está funcionando para aquele cliente ou para aquele paciente, e a gente precisa encontrar outro caminho para salvar a vida dele. Então, às vezes precisa de outra medida de internação, seja voluntária ou involuntária, numa comunidade terapêutica, por exemplo, né? é. E Mas a hoje gente até sempre vai ter existe, que frisar pelo ambulatorial. sim. E hoje até existe, assim, dependendo da quantidade de tipos, né, e quantidade de consumo, tem gente que controversa essa temática ainda, né? Mas é um tipo também de tratamento utilizado até pela rede, né, de tratamento do SUS, que é a redução de danos, né? Então, você vai diminuindo o consumo da pessoa, diminuindo a- os tipos, né? Porque tem pessoas que utilizam mais de uma droga, mistura, né? Então, vai fazendo a redução, pensando que reduzindo já vai melhorando um pouco para essa pessoa. Eu não sei o que que você, enquanto, né, psicóloga dessa área, o que que você pensa dessa parte, né? Mas Até existe. é um assunto, na verdade, bem polêmico, esse assunto de redução de danos, né? Pelo menos na pós-graduação a gente está tendo bastante, assim, aulas mesmo, né, sobre isso, de como foi que chegou aqui, né, qual era o objetivo e como ficou, ou como está, né? É, Então, até é um assunto que a gente pode trazer num outro momento para falar só sobre isso, porque tem tanta legislação e prós e tem prós coisa boa, tem coisas ruins, tem quem vai dizer que é bom, tem quem vai dizer que é ruim. Então assim, é, também um trabalho que foi trazido de fora, né? Não me é engano, o que tem eu sei, essa o que eu sei dizer, pelo que eu entendi, é que no Brasil nós não temos muito esse apoio, não, na redução de danos, né? Não é uma política um tanto aceita, vamos dizer assim, com tanta facilidade aqui no Brasil. Mas é isso, acho que no próximo momento a gente pode estar trazendo para falar da redução de danos. sim. Então, aí temos 10 minutos para finalizar a É, live. Só isso, olha né? aqui, a Geise fez uma pergunta, vou tentar responder a pergunta dela. Ah, tá. Você está vendo o meu travou nas perguntas? Ela Aí perguntou assim, é, Grazi, há algum estudo que fala sobre a possibilidade de regeneração cognitiva após o tratamento? hum, Então, Geise, na verdade, o que que acontece? Quando a gente recebe a pessoa aqui, a gente tem que fazer uma anamnese bem certinha mesmo, assim, sabe? Logo de cara, a gente já consegue perceber algumas coisas, assim, se tem um déficit cognitivo ou não, se é necessário a gente caminhar para uma avaliação, por exemplo, neuropsicóloga, né, com neuropsicólogo, que é, inclusive, maravilhoso, isso soma demais para o tratamento da dependência química. Mas, assim, o uso de drogas afeta neurônios, e é como se queimasse o sistema, principalmente de funções executivas que fica aqui no lobo frontal.
planejamento de ações, né? Tudo aquilo que, lembra? Psicofisiologia, eu acho, neuropsicologia, de ter na graduação, né? Então, assim, morre. E os que morrem, os que estão ao redor, tenta compensar a falta daqueles que morreram. Então, assim, quanto mais cedo exposto ao uso de substância, o cérebro está em desenvolvimento, e só vai finalizar o desenvolvimento com 25 anos de idade. Então, assim, imagina um cérebro adolescente recebendo um monte de cocaína. Como que não vai ficar? Então, assim, regeneração, olha, eu de Regeneração, acho que é difícil falar disso, né, Grazi? Existe é, muito que você falou de compensação, porque o neurônio morto, ele não depende, revive. depende do grau. Eu já atendi pessoas com doenças, com capacidades assim irreversíveis mesmo, que assim, que choca a gente, né? Porque você olha assim, você fala, nossa, né? A substância fez isso? Fez. Então, às vezes o cérebro é acometido por doenças que são irreversíveis. E às vezes também tem que saber também até para fazer um diagnóstico diferencial. Às vezes já tem uma predisposição genética de outros problemas neurocognitivos, né? E aí só antecipa essa, Ah, as essa drogas perda. faz exatamente isso. Se tiver qualquer predisposição a qualquer tipo seja transtorno mental ou outras comorbidades, você que Uhum, utiliza a substância é um prato cheio para desenvolver todas essas coisas, né? sim. Então, até nesse sentido, a gente tinha conversado um pouquinho antes, tá? Só fazer um comentário, tá, Grazi? A questão aquela questão que a gente estava falando da gestação, né? Uhum, Pode causar alguma dificuldade no bebê. Então, entra nesse ponto, né, da questão genética mesmo. Se já tem uma predisposição genética, que é anterior, e genética é diferente de hereditário, né? Considerando assim. Pode ser que alguns problemas que tenham hoje, né, nas crianças que vem nascendo, né, possa estar ligado a alguma coisa de uso e abuso, né? Mas pela dependência mesmo, né? E a gente estava até falando da questão da síndrome alcoólica fetal, né? Tem crianças que nascem com toda característica. Eu já vi uma criança com síndrome alcoólica fetal. E é muito assim, é a miniatura do adulto, na, naquele ponto máximo da abstinência, largado, a alcoolemia mesmo, até cheira, né? Tudo assim. Então é uma coisa que os médicos observam na hora do nascimento, como já tem uma ficha, né? Normalmente é importante ter essa ficha do pré-natal, né? Então, eles já vão ter esse cuidado todo, né, para fazer todo o procedimento que é necessário. Mas daí para frente, sempre vai precisar de um tratamento multiprofissional, né? Não vai poder exatamente. ficar sem um acompanhamento posterior. Então, é importante a gente ter saber dessas coisas aí também, Isso, é isso mesmo. né? O que Bom, mais que vamos você falar? referenciar uns livros aí para a galera que está nos assistindo? Sim, sim. Fala aí os livros que você Eu ia falar, posso mostrar? pode, claro. Eu vou mostrar então. Olha aqui que livro lindo e maravilhoso. Esse daqui é Aconselhamento, né, Independência Química. Ele já é um curso, tá? Do Ronaldo Laranjeiras, lá no site do UNIAD, Só tá? para esclarecer, Ronaldo Laranjeira é o top da dependência química, um profissional É, topíssimo, né? sim, Médico, maravilhoso, muito referência. simples, a linguagem dele é super tranquila de entender. E, assim, ele é bem, assim, um estudioso dessa área desde sempre. Muito Ele conhecido é. no Brasil. O outro é esse daqui, tá? Da Gisele Aleluia, que é a minha supervisora da pós-graduação, professora. Ela também é membro do CONAD, lá do Rio, tá? Uhum. Esse livro é muito legal, dá para passar para a família e para os clientes também, que estão em recuperação. Esse outro
é dessa autora aqui maravilhosa também. Sigo ela nas redes sociais, tá? Que é Intervenções Familiares Uhum, para Dependentes. E esse outro aqui, que também é super recente, tá? É um uhum. livro lançado, se não me falha a Reativação memória, dele. se não me falha a memória, eu acho que é 2020. Lindo e É bem maravilhoso recente. também. Esse aqui é da Alessandra Gil, né? Aqui, 2021. Uhum, tá bem Bom, recente. tem vários aqui, Tem mas vários. Eles são bem, esse assim, tem outros que são também para o público, né, vamos dizer, usuários, né, de conscientização e tal. tem. E é também uma coisa que aqui não tem, né? Aqui também não tem conselho municipal, né, de antidrogas, né? Nem sei se fazem mais isso. Eu ia Tomade, nossa, seria tão interessante se tivesse, porque aí a gente poderia ter recursos para trabalhar essa questão da prevenção. Depois nós vamos conversar com o Renato, então, tá? Ele falou lá, exatamente. vamos colocar à disposição, então vamos aproveitar. Nós temos só o Conepod, né? Que é o Conselho Estadual, né? Ah, tá, é do Estado, né? Então, é interessante você ter um conselho municipal, mas aí tem que ter, né, pessoas que queiram mesmo entrar, né? E aí, filme, né? Eu anotei aqui, mas eu não estou com a anotação à vista, mas eu lembro do Made, né? Made, aquele É, filme na Netflix que foi muito isso, retratado para a eu questão esqueci. da violência contra a mulher, violência doméstica, mas ele tem uma leitura ali de uso e abuso de álcool intrafamiliar, né? Então é uma relação ali, são vários episódios e é muito interessante. É um filme assim, ah, isso, bom ter colocado aí, que é o pessoal lê, é diferente da fala. Então Vou é um filme colocar muito tudo. bom, né, para gente pensar em assistir com um olhar, né, um olhar de busca, de crítica mesmo, né, o que o excesso faz nas famílias, né? Porque ali a gente retrata, se eu estou falando spoiler do filme todo, né? Retrata a questão da família mesmo, a destruição de uma família por conta do uso de álcool, porque muda totalmente a pessoa, né? Então é Sim. isso. Nossa, já acabou. E já sabia disso, né, Grazi? Uma hora acaba, Bom, né? mas é De bom volta. falar, trocar ideias, né? Fazer essas conversas, essas lives, muito bom. Então, queria agradecer a todos que participaram, né? Todos que vão assistir também, muito bom. Quem participou, né? Fez colocações. Queria agradecer a Grazi por ter aceitado o convite de, né, estar dividindo com a gente essa temática que é muito importante, né? E vamos fazer mais aí para frente, depois a gente marca de novo. Eu acho que é muito bom, né? Todos que têm assistido as lives têm agradecido, assim, pela parte mesmo de aproveitar, porque a gente fala de um conhecimento técnico, mas a gente está falando de uma forma de conversa, então fica mais gostoso, né? Para a gente entender. E surte efeitos, com certeza. É isso. Obrigada, Roseli, pelo convite, tá? Estou disponível aí para a gente falar outras vezes, né, sobre outros assuntos da dependência, porque é um assunto que tem muita coisa para trabalhar. Muito vasto, né? É Muito vasto. bastante. Então, agradecer a todo mundo que entrou e que fez perguntas e que interagiu com a gente aí, tá? Um abraço para todos vocês. Um abraço. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar, né? Mas eu vou tentar colocar aqui para ficar salvo, né? Se eu demorar a compartilhar, é porque eu vou colocar uma capazinha, mas no máximo amanhã já dá para estar compartilhando, Então, né? tá Ó, bom. tá bom? Obrigada. Então tá, muito obrigada, Obrigada um beijo a todos e ótima noite para todos. Tchau, para vocês tchau. também. Tchau.